Seja muito bem-vindo, aqui é o podcast Sem Dependência, obrigado demais sempre aí pelo carinho da sintonia, pelo carinho da audiência, obrigado por todo mundo que está chegando, essa família nova que está se criando aqui para a gente fazer esse podcast bem legal e falar sobre esse assunto tão importante que é a dependência química, né? Seja droga ou álcool. É importante demais você fazer parte do nosso time, se inscrevendo, né, aí no canal, deixando o seu like, se inscrevendo e também fazendo todo aquele ritual importante para a gente poder engajar, que é curtir, comentar e também compartilhar. Mais um episódio chegando, o terceiro, né? Então passou o primeiro, o segundo e o terceiro. Ou seja, a coisa está evoluindo bem e o responsável por isso é você, que está aqui ajudando sempre e assistindo aqui as nossas lives. Hoje, novamente, estamos com a seleção absurda aqui de craques na nossa mesa. Daqui a pouco vou apresentar aqui o pessoal que, né, a apresentação deles é basicamente, não precisa, porque são pessoas de muita relevância e você já conhece aqui no podcast Sem Dependência. Obrigado sempre por você também, né, pegando as nossas discussões e levando à frente, né? Discutindo com amigos, com familiares, porque é esse o nosso objetivo, né? Levar essa discussão adiante para que você possa tirar as coisas daqui da teoria e levar para a prática, tá bom? A gente tem recebido bastante feedback positivo das pessoas que estão assistindo, vendo os cortes também no Instagram, no YouTube. Siga lá o Dr. Paulo Leme, a gente vai passar também aqui todas as redes sociais para que você possa acompanhar, tá bom? Obrigado demais você que está chegando. Hoje é o nosso terceiro episódio que vai falar sobre o impacto, né, do consumo de álcool e droga nas mortes violentas que acontecem no Brasil, né? Um estudo aí da Faculdade de Medicina da USP analisou, né, 4 mil mortes, né, que aconteceram entre 2022 e 2024 e, para surpresa de ninguém, né, mais da metade dessas mortes tem a ver com injeção, né, com álcool e também com drogas, né? Então a gente vai falar drogas lícitas, drogas ilícitas, então tem bastante coisa para a gente comentar. Eu costumo dizer que o importante é a gente analisar a coisa pelo prisma da droga lícita, né? Porque a droga ilícita a pessoa teoricamente nem deveria usar, né? Então qual o impacto que a droga lícita está tendo nessas mortes, que é o mais importante da gente discutir aqui, tá bom? Para começar, começo apresentando. Seja bem-vindo, Paulo Leme Filho, advogado, escritor desse livro aqui, ó, foca aqui em mim de novo, produção, ó. O Bonequinho, a gente vai falar bastante desse livro e tem uma surpresa para você que assiste aqui o podcast Sem Dependência, né, doutor? Mas daqui a pouco a gente fala, seja bem-vindo. Muito obrigado, Hugo, muito obrigado o Miguel Tortorelli, nosso amigo de longa data, a outro amigo de longa data que é o Fábio Piperno também, estamos aqui felizes de poder falar e a gente tem sempre que lembrar, Hugo, que quando a gente fala de dependência química, nós falamos não à toa, não porque nós simplesmente queremos falar a respeito disso, mas porque isso impacta na vida de muita gente. Quem é que não tem um parente que teve esse problema? Quem é que não teve um amigo que passou por isso? A dependência química é algo que está muito presente na vida das pessoas e em muitas ocasiões ela propicia efeitos assim que duram a existência inteira. Então, por exemplo, né, se a gente pensa num caso de morte violenta, aquilo muda a existência de uma família inteira pelo resto da vida. E talvez aqui, né, claro que existem outros fóruns, outros programas, né, tão bons ou até melhores do que o nosso, mas aqui a gente dá a nossa pequena contribuição em poder conversar a respeito desse assunto que impacta tanto na vida de tanta gente. Muito bem, a gente vai falar bastante sobre isso, inclusive tem um debate interessante, queria até incluir agora o Piperno, seja bem-vindo. Me lembrei, Piperno, aqui, que um dia eu fui transmitir um jogo no Allianz Parque, São Paulo e Palmeiras 2023, Copa do Brasil. São Paulo ganhou esse jogo 2-1, eliminou o Palmeiras na ocasião. No fim de semana anterior, a Gabriela foi assassinada por um torcedor do Flamengo que jogou uma garrafa de bebida na torcida do Palmeiras e matou. Por isso que eu acho que é uma discussão importante até para a gente levantar, te introduzir, não é o que é morte violenta ou não, né? Porque se a gente, talvez se a gente apertar um pouquinho mais o calo, esse número até aumente um pouco, né? E antes do Piperno falar,
O Piperno é o nosso camisa 10. Ah, não. Então, o Piperno não. Piperno é o Ademir da guia desse programa. Então, a bola tem que chegar para ele extremamente bem colocada para que ele possa dar a finalização da jogada. Então, né, eu vou aproveitar aqui, viu, Piperno? Você me desculpe, mas aquilo é para melhorar o seu comentário. Se bem que é uma redundância falar em melhorar um comentário do Fábio. O senhor é craque. Aí, só uma curiosidade. Eu tenho um amigo meu, amigo mesmo, uma pessoa, não vou dizer o nome dele, porque eventualmente pode constrangê-lo, e eu sei que ele é uma pessoa que nos acompanha. Que ele foi torcedor de uma torcida organizada, da maior que tem, vou falar o nome, da Gaviões da Fiel, torcida do Corinthians, e ele, não a torcida inteira, mas ele era uma pessoa que usava muita droga e muito álcool. E ele me contou que muitas vezes ele se envolveu em episódios de violência, de briga, e nem lembrava como é que tinha acontecido aquilo. Nem lembrava que situação tinha advindo daquele confronto com outros torcedores. Então, olha o impacto que, às vezes, a dependência química tem no próprio âmbito do futebol. Pronto, Piperno. Excelente a sua introdução, coisa de craque, realmente. Então, já que você inseriu nessa discussão, nesse debate todo, o ambiente futebol, então, eu vou viajar um pouco no tempo, vou te dar alguns exemplos para enriquecer isso que você falou. O que aconteceu lá na Europa, especificamente na Inglaterra, em relação aos hooligans? Eles foram... Eles tiveram sua ação inibida exatamente pela coerção da lei. E que eu acho um fator fundamental. Isso acontece lá depois de uma série de tragédias. A gente, por exemplo, para não... enfim, se alongar tanto... Oruro. Pode, não, muito antes lá, por exemplo, tragédia de Heysel, Liverpool, Juventus de Turim, morreram mais de 80 pessoas. Uma outra tragédia, algumas tragédias ocorridas dentro da Inglaterra, em jogos válidos pelo campeonato inglês, uma delas com mais de 100 mortes, da Hillsborough. Então, o que aconteceu a partir disso? O Estado entra em campo, na época, por conta da ação da primeira-ministra Margaret Thatcher. E o que a Margaret Thatcher fez como medida de força para buscar inibir isso aí? Eu proíbo os times do meu país, os times do Reino Unido, de participarem da Copa dos Campeões. Hoje, a Champions, a Liga dos Campeões. Imagina o trauma para o torcedor e para o clube ficar uma década fora daquilo. E foi o que aconteceu, uma medida de força. 2 anos atrás, estava em Londres, fui lá ver o ambiente lá, enfim, acompanhar o match day num jogo do Arsenal. Você chega lá, enfim, você sai do metrô, a avenida vai dar em frente ao estádio, várias barraquinhas lá vendendo camisas, cachecóis, um monte de vários tipos de lanches e tal, refrigerante, água e cerveja sem álcool. Cortou para sempre. Você vai em Lisboa, entra no Estádio da Luz, Estádio do Benfica. Benfica foi durante muito tempo. Aliás, o Campeonato Português era a Liga Sagres. Mas você não vai tomar uma Sagre dentro do Estádio da Luz. Se quiser, você toma no bar lá perto. Mas dentro do Estádio da Luz não se vende. Por quê? Porque o ambiente de futebol, ele muitas vezes proporciona tensão, né? E tensão mais o álcool perto formam uma combinação que às vezes, eu diria, dá muito trabalho para as autoridades policiais. Muito bem, esse Fábio Piperno, daqui a pouco ele vai falar mais. Inclusive, a gente pode até abordar, né, Piperno? Houve uma discussão na Copa do Mundo de 2014 sobre venda ou não de bebida alcoólica, né, ao redor do estádio, dentro do estádio. Houve uma discussão sobre isso. A gente vai falar bastante sobre isso também daqui a pouco. Dr. Miguel Tortorelli, ele é o nosso... Como é que a gente pode caracterizar ele? Eu diria que o Miguel Tortorelli é o nosso Dudu, mas o Dudu, tio do Dorival Júnior. Não é o Dudu, não, Baixola, não, o Dudu volante. Dudu volante. Aliás, o original. Sem querer entregar ninguém, a mesa é completamente alviverde aqui hoje, né? Não, completamente não, né? Tirando
Não mudei de time, não. Não, Doutor Miguel. eu pensei que você tinha mudado. Não, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Tudo bem. É um assunto que realmente tem que parabenizar, porque nós precisamos levar essa informação. Infelizmente, o que a gente vê é que cada vez cresce mais o consumo de álcool, né? E, né, o que se está vendo é que as mulheres é que estão hoje bebendo mais do que os homens. Entre 16 e 23 anos, aliás, é uma pesquisa que saiu aí do Lenad, que estão bebendo mais do que os homens. Isso daí causa estranheza e causa uma preocupação muito grande, né? Apesar de dizerem que diminuiu o consumo do álcool, né? Está diminuindo o consumo de álcool, mas o que a gente vê é que está cada vez aumentando mais, ao menos é o que eu sinto, o que eu vejo. E, felizmente, nos estádios de futebol está proibido, né? Será? Deixa eu só fazer uma Será Dentro do estádio? Dentro do estádio não tem, e isso é uma Mas lá regra. fora tem. Mas é uma regra que vale para o mundo inteiro, né? Eu tive a oportunidade, há pouco tempo atrás, de assistir jogos fora do Brasil. Isso é uma não discussão. Não tem essa discussão no mundo, né? Com relação à questão de não vender bebida alcoólica dentro do estádio. Mas eu estava me recordando aqui, e é só uma curiosidade de como muitas vezes a tragédia pessoal ela reverbera numa tragédia coletiva. Eu estava lembrando desse meu amigo e ele me contou de uma situação assim grave, que até que ficou conhecida na época, eu não me lembro agora os detalhes, mas uma situação de briga entre torcidas que ele estava envolvido. E ele não lembra de nada. Ele não lembra. Ele lembra depois alguma situação já sendo abordado pela polícia depois que o estrago estava feito. Então, como é importante a gente poder refletir a respeito desse tipo de assunto, né? Quando as pessoas se envolvem num ambiente que já é propício ao litígio, ainda que não o litígio assim físico, não ao litígio mais grave, mas há uma oposição, né, de times. E as pessoas ainda perdem a autocrítica, perdem a capacidade de autocontenção e descambam para a violência. Olha o estrago que isso pode fazer, né, na vida de muita gente. É um assunto que realmente precisa ser muito bem debatido e observado por todos nós, né? Por todos nós. Por que na frente do estádio pode se instalar a barraquinha que vende lanche e não pode a barraca que vende pastel? Você sabe por quê? Não faço ideia. Isso daí eu também não sei. Essa aí é tipo aquela pergunta, né? Piperno também é cultura. Eu acho que você vai decepcionar na resposta agora, que você criou expectativas altas. Mais difícil que essa é só aquela, né? Se só eu sei a senha do meu cartão, como a maquininha sabe quando tá errado, né? Porque se houver um conflito, você imagina, por exemplo, um dos lados aí, ainda mais tiver bebido, pegar o óleo quente e fazer Olha só. Então, agora você imagina, por exemplo, uma turba que já consumiu, né? Enfim, já está devidamente alcoolizado e tal, com óleo, uma travessa uma forma de óleo quente por perto, o estrago, a tragédia que isso poderia provocar. Agora, só uma curiosidade para a gente poder, né, passar. Se não tivesse nenhuma correlação com a violência, a proibição seria sem sentido. É verdade. Então, assim, a discussão e a polêmica, pode, não pode, onde deixa de poder, ela só existe porque há uma correlação nítida entre álcool e violência. Onde tem mais hooligan, era isso. Então, a Inglaterra tinha esse problema, então ela impôs uma série de barreiras. Muito bem, o levantamento, né, desse estudo da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina, traz para a gente uns dados bem interessantes, né, de mais da metade, né, desses acidentes, né, dessas mortes violentas que tem relação
com o consumo, né, de álcool ou de droga, seguinte, 26,7% cocaína, que é uma coisa até que parece não ser tão comum assim das pessoas usarem. Mas né? se a gente interromper, Hugo, já interrompendo, como diria um apresentador de verdade, né, muito famoso, isso tem a ver com o crack. Entendeu? Não é só a cocaína aspirada, né? Tem o crack, né? Então, quando se fala em cocaína, também se fala do uso do crack. E o álcool empatadinho ali, o Dr. Miguel, começando com o senhor, álcool empatadinho ali com a cocaína e com o crack, né? Como disse o doutor Paulo Leme, 26,2% dessas mortes, né? De mais de metade das 4.000 amostras analisadas com mortes violentas, né? Mais da metade tinha relação com álcool, né? Tinha relação com consumo de álcool e droga. Cocaína / crack, 26,7% e 26,2% com o álcool. Empatadinho ali, quase a mesma coisa. Hein, é a mesma coisa, né? E na verdade, ao menos o que a gente conhece, né? Começa no álcool e aí vai para essas outras drogas. Tem aqueles que vão nas duas direto, né? Isso daí, realmente, nos campos de futebol, apesar de a gente, né, estamos conversando que hoje está proibida a venda, mas o pessoal fuma lá dentro, cheira lá dentro nos estádios. Isso daí é praticamente normal. Evidentemente que não 40, 50 mil pessoas, não é todo mundo que está usando. Mas aqueles que fazem uso vão usar dentro dos estádios também. E, infelizmente, nas torcidas organizadas, e nós tivemos, né, contato com torcidas organizadas, e a grande maioria são usuários, tanto de álcool como outras drogas. Né? E o que fazer com isso daí? Como fazer? Existe alguma coisa que nós podemos falar para que seja feito? Disso daí para o Dr. Paulo e para o Piperno. E aí, Piperno, respondendo o Dr. Miguel, e também falando um pouco sobre esse estudo, essa relação próxima aí, né, do cocaína / crack, né, com essa relação. Qual é a relação que você acha que o estudo até não levanta, não traz esse levantamento, mas qual as relações mais comuns, mais normais que a gente tem em relação do consumo de drogas, né, álcool e cocaína, por exemplo, aqui que são os mais alarmantes, com essas mortes violentas, né? Que aí pode ser o trânsito, né? Pode ser também o homicídio, todas essas situações. Como é que você vê? Eu acho que qualquer cidadão, qualquer indivíduo fora do seu estado de normalidade, ele é capaz de atitudes extremas. E, obviamente, matar ou colocar outras pessoas, até mesmo ele, em situações de risco, aí passa a ser algo muito mais previsível, muito mais normal nesse novo padrão de conduta dele. Até porque, se alguém está sob efeito de drogas ou está excessivamente alcoolizado, ele vai ter o seu autocontrole prejudicado. Ora, se ele não tem esse tipo de freio, se ele não tem esse tipo de, digamos, de balizador para a conduta dele, como é que a gente vai imaginar que ele não se torna um personagem não só de risco, mas sobretudo de espalhar o risco? Porque se esse sujeito, né, numa situação fora da sua normalidade, ele se coloca em situação de risco, a gente lamenta, mas aí você pode apontar a responsabilidade. Olha, né, você fez isso, você ocasionou isso, então você se envolveu numa situação de alta periculosidade para você e tal, mas você é responsável pela sua ação. Agora, o problema é quando isso se espalha e atinge outras pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isso, o que é tipicamente uma situação, por exemplo, que gera um acidente de trânsito. O sujeito às vezes está andando, está na calçada ou está no outro carro, numa situação absolutamente normal,
e entra alguém alcoolizado. Eu, recentemente, eu perdi um amigo assim. Aliás, meu amigo, que é uma figura conhecida pública, certamente o Paulo conheceu muito bem, foi o narrador Ivan Zimmerman. Narrador Ivan Zimmerman, falecido recentemente, na Flórida. O Ivan seguia lá enfim, uma rua qualquer no carro dele e, de repente, vem na contramão um fulano alcoolizado e colide. O Ivan morreu. Então, olha, veja, esse é o tipo do prejuízo definitivo. Né? Não tem mais nada que possa reparar a perda da vida do Ivan, como de milhares e milhares de outras pessoas em todo o mundo. Deixa eu aproveitar, Pode ir, doutor. Dr. Paulo, como advogado, acho que pode nos ajudar. O que nós teríamos que fazer, né, para diminuir, porque um atropelamento com morte, qual é a pena hoje aqui no Brasil? Eu acho que eu nem sei se teoricamente se a pessoa estava embriagada, ela assumiu o risco de causar o dano. O famoso dolo morte, eventual, né, doutor? Dolo eventual. E aí a pessoa até vai ser julgada, né, por um tribunal do júri. Mas eu consigo, né? Eu diria assim que eu enxergo isso como uma tragédia total. É uma tragédia total. Porque quantas e quantas vezes, né, Miguel, além da gente pensar na família da vítima, né, que é um trauma para o resto, né, da vida, mas muitas vezes também para quem cometeu o delito, também não deixa de ser, porque a pessoa está ali embriagada, nem lembra o que fez, o que deixou de fazer, e vai ter que passar, no caso da Flórida, por exemplo, né, que é uma legislação penal mais rígida, mais dura, provavelmente essa pessoa vai para a cadeia, né? Provavelmente essa pessoa vai sofrer uma condenação criminal. Mas, né, eu ainda me pergunto se simplesmente a discussão penal é a discussão cabível, sabe? Porque, olha só, né, com relação à questão das mortes violentas, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. E aqui o número mágico é 10. Vamos pensar no número mágico 10. Primeira questão do número mágico 10, né? De acordo com um levantamento da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, referente a janeiro e fevereiro de 2025, os homicídios dolosos têm número 10 vezes maior do que os latrocínios. Então, quando acontece um latrocínio, nós ficamos chocados, né? Um assalto que terminou em morte, né? Uma abordagem para roubar um celular, para roubar uma carteira. Isso tem um impacto midiático muito forte e tem que ter, porque é uma tragédia, é algo inesperado, é algo que realmente chama a atenção de qualquer pessoa com um mínimo de sentimento. Mas o que não se fala é que os homicídios dolosos, aquele homicídio que é o da briga de bar, da briga de vizinho, da discussão, da briga de futebol, é 10 vezes maior do que o número de latrocínios. 10 vezes mais. E com esse tipo de violência, com esse tipo de situação, parece que a sociedade se acostumou. Parece que isso não chama tanto atenção. Uma pessoa embriagada discutiu com alguém no bar e matou ou foi assassinada, como o Piperno observou. Esse número da gente colocar que metade das vítimas de morte violenta estavam sob efeito de alguma droga é algo muito concreto e muito seguro, porque é um exame físico que se faz, o exame da alcoolemia, por exemplo, para medir, né, o nível de álcool no sangue, que são pessoas que se colocam em situação de risco também. Então, ele pode causar prejuízo a alguém, mas também ele pode ser a vítima disso. Quantas e quantas vezes a gente não vê, né, e isso de ouvir falar e de testemunhar, pessoas que estão completamente fora de si naquela vizinhança e fica dias provocando, criando problema, fazendo confusão e não sei o que, até que uma hora alguém vai lá e mata essa pessoa. Isso não chama tanto a atenção da sociedade como deveria,
Quando a gente está num hospital lotado, a gente precisa saber que metade das vítimas de acidente de trânsito que estão ali também estão ali em função da dependência química. E o segundo aspecto mágico do número 10 que me veio à mente aqui é que mais ou menos 10% da população vive sob a desgraça da dependência química. É um número muito grande. Muito 10% alto. da Muito população alto. é um número muito alto. Isso daí tem um impacto muito grande. Então eu fico com alguma dúvida em entender por que é que determinados crimes chamam tanto a atenção das pessoas e outros não. E outros é como se fosse uma normalização desse ambiente. Uma normalização das pessoas, por exemplo, beberem álcool e dirigirem, né? Existe uma certa normalização desse tipo de comportamento. E quando existe a normalização, as pessoas não percebem o impacto social que isso traz. Acho que a gente ainda tem que progredir muito nesse tipo de discussão. E nem vou falar, por exemplo, da moça que se põe em situação de risco e pode ser vítima de algum tipo de abuso, né? Uma adolescente. Quantas e quantas pessoas não sofrem traumas terríveis na sua vida e isso nem é contabilizado, isso nem existe como medir isso. Quando a gente fala de violência e drogas e álcool, a gente está falando de algo muito presente na sociedade. Muito. Muito bem, esse doutor Paulo Leme. Bom, antes, você está vendo que a discussão aqui tá Isso aqui, bem legal. que é? Vou mostrar agora. Calma aí, doutor Miguel. É agora, neste momento que eu vou falar para você dessa grande obra aqui, o Bonequinho. Mas antes, você está vendo que a discussão tá bem legal. O pessoal tá... O assunto é importante, o assunto é corriqueiro, né? Mas aí eu só não concordo com uma coisa, viu, Hugo? Diga. O Hugo ele é um excelente profissional. Ele é um apresentador de primeiríssima qualidade. Ele só tem 2 defeitos. O primeiro é o time que ele torce, que isso daí realmente é algo que ele pode corrigir com o tempo ainda, né? Ainda está em tempo. Ele tá no caminho. Ele tá, né? Tá no caminho. E o segundo é que às vezes ele exagera, né? Ele falou que o livro é uma grande obra. Que é isso? Uma né? grande obra. É um livro, mais ou menos. É que ele viu o tamanho que estava, ele achou que era uma obra. Ó, informação, acabei de confirmar aqui com a fonte importante. Até 2 horas antes do jogo, vende no camarote Boteco Santista, dá o crédito aqui para quem me passou, bebida alcoólica até 2 horas antes da partida. A pessoa que vai lá comer, tá curtindo um sambinha, um pagodinho, tem lá direito a consumir também bebida alcoólica 2 horas antes da partida. Então, se o jogo é 4, até as 2 da tarde. Se o jogo é 9h45, até às 7h30 da noite para passar, porque eu tenho certeza que eu já fui nesse camarote fazer algumas ações e com certeza o pessoal estava bebendo lá. E eu não me lembro exatamente. Obviamente que na hora do jogo eu acho que nem se preocupa com isso, né? Mas 2 horas antes e provavelmente depois também o pessoal já está fazendo. Bom, antes de falar aqui do livro Bonequinho do Dr. Paulo Leme Filho, ele vai explicar um pouquinho também sobre, eu queria falar que você pode participar da discussão respondendo aí a nossa pergunta, né? Na sua opinião, a gente vai entrar nesse assunto agora também. Na sua opinião, a instituição da lei seca conscientizou mais as pessoas? E eu não se atente a números neste momento, né? Se atente ao seu amigo, que quando está com você na festa de aniversário de 15 anos de alguém, se preocupa em ir de Uber, né? Ao invés de pegar o carro depois que bebeu e dirigiu, ou coisa do tipo. Então responda aí, para você. A lei seca, ela conseguiu instituir nas pessoas um modo melhor de conscientização? As pessoas falam mais sobre isso? Ou é mais por medo? Qual é a concepção que você tem? Responde aí pra gente nos comentários. Agora eu quero falar um pouquinho deste livro aqui, O Bonequinho, de Paulo Leme Filho, que está aqui. O Piperno já escreveu um livro do senhor, né? Se eu não estou muito bem enganado, não? Já escrevemos junto um livro, né? Na verdade, o Piperno escreveu e eu atrapalhei. Atrapalhou mesmo? Vai valer a pena, né? E aí que 2018. conta um pouco, né, de algumas coisas que nós fizemos aí na área da dependência química. Eu digo por mim, viu? E isso é uma coisa minha. Eu não meço esforços, né? Na medida do possível, na medida em que eu tenho forças para fazer o esforço.
de tentar compartilhar ou colaborar com as pessoas que passam por esse problema. É algo que eu tenho feito e é algo que eu me conformei que farei ao longo dessa existência, né? Muito em função de pessoas como Miguel Tortorelli, que também é uma vida dedicada a ajudar o outro. Então, eu acho que é importante a gente prestigiar as pessoas que dedicam a vida delas a ajudar quem está precisando. No caso do Miguel, notoriamente em relação aos familiares, né, dos dependentes químicos, das pessoas que sofrem com esse problema. Muito bem, o bonequinho foi escrito por o Paulo Leme Filho, é uma abordagem espírita aí sobre a dependência química e a prevenção, né, doutor? Como é que foi a experiência de escrever esse livro? Fala um pouquinho pra gente. Deixa eu só falar uma coisa, na recaída dele ele pôs meu nome aí, mas foi uma recaída. Muito bem. Não, tem o capítulo 5º, cujo nome é Trabalho. É uma homenagem pequena. Muito obrigado. Mas é uma homenagem que nós pudemos fazer ao Miguel. E escrever esse livro, na verdade, Hugo, foi muito algo que eu fiz pensando nas pessoas mais novas, né? Na criança, na adolescente. E a ideia é como é que nós conversamos com essas pessoas a respeito de dependência química antes da dependência química se instalar. Porque, e aí eu vou ter que me alongar um pouco, né? O Fábio Piperno, ele já fica nervoso, porque ele sabe que eu vou me alongar demais na jogada. Ele tô brincando. Ele sabe que, né, que a jogada vai... Pode fazer um elogio depois. Mas e eu acho que até mencionei isso talvez aqui num podcast anterior. A dependência química mudou muito. Mudou. Né? Eu estou em abstinência, sem recaídas, né? Há 28 anos. Parabéns. E alguns meses. Parabéns. E não tem nada a ver a situação que eu vivia 28 anos atrás com relação à situação que eu vejo hoje. Antigamente, né, as pessoas chegavam nos grupos de AA, de NA, de Amor Exigente, chegavam com 45, 50 anos, 55 anos. Eu cheguei com 25 anos e cheguei relativamente cedo. Eu era a pessoa mais nova do grupo em que eu verdade. cresci. Hoje em dia, quem chega nesse grupo com 25 anos chega tarde. As pessoas chegam com a vida já arrebentada, com 18, 19, 17 anos, muito em função de usar primeiro álcool, como o Miguel disse. O álcool tira a autocrítica, tira o poder de autocontenção, e aí a pessoa acaba experimentando outras drogas de impacto viciante maior, como o crack, como a anfetamina, como as drogas K9, como o fentanil, etc, etc. E a partir daí não tem mais 10%. Né? Quem entra em contato com essas drogas acaba se tornando um dependente químico. A velocidade disso é muito maior do que se fosse uma pessoa que usasse apenas álcool. E a conclusão é que nem deu tempo de construir alguma coisa em termos pessoais, profissionais, familiares. E aí os grupos hoje, quem chega com 40 anos de idade chegou extremamente tarde, porque as pessoas chegam muito mais cedo. É uma outra dependência química. É uma outra relação entre essas pessoas. Dito isso, a preocupação é como é que nós conversamos com essas pessoas, com o adolescente que tem 13, 14 anos. Eu tenho filhos nessa idade. E não adianta eu simplesmente chegar e fazer um discurso para ele top-down, como se diz na linguagem corporativa, de cima para baixo. É assim, porque não sei o quê, e faz mal, e você vai pro inferno, e Jesus não vai te perdoar, e sua avó vai chorar. Isso daí simplesmente não adianta me colocar numa situação de antagonista com relação a ele, como opositor, como alguém que está confrontando. Então nós temos aqui que observar como lidar com essas pessoas, como lidar com esses adolescentes, como lidar com essa geração que enfrenta um problema de dependência química muito pior do que o da minha época. E esse é o objetivo do livro, apresentar algum tipo de alternativa a essa abordagem. Claro
que eu não vou falar exatamente o que é, primeiro porque o tema não é muito bom, não que o tema não seja um tema que desperte nossa atenção, mas porque a solução não foi tão boa. Mas é algo com o que a gente pode contribuir para que posteriormente outras pessoas possam, a partir disso, aprimorar a discussão. Muito bem, tem uma surpresa para você que está aqui no Sem Independência. É o seguinte, a direção do programa pediu para a gente fazer um sorteio entre os inscritos do canal Sem Independência de um livro do Dr. Paulo Leme Filho, aqui, O Bonequinho, para você receber na sua casa, poder ler, né, e aproveitar dessa história. Tem até uma homenagem para o Dr. Miguel, né, que é uma coisa bem importante. Vai ser emocional. O Dr. Paulo tem muita consideração pelo senhor, e colocar no livro não é para qualquer um, não. Mais um motivo para você que está assistindo agora se inscrever no canal. A gente vai dar mais detalhes para vocês nas próximas edições aqui do nosso podcast. O capítulo foi escrito, viu, Miguel? Agora só falta colocar num livro bom na próxima vez. O livro é bom. O capítulo aqui. Doutor Paulo, será que precisaríamos aumentar, né? E o Piperno também, aumentar, porque nós estamos falando se atropelar, alcoolizado, qual é a pena? 8 anos, né? 8 anos de reclusão para se você atropelar alguém e matar a pessoa. Mas você já viu alguém preso por causa disso? Eu acho assim, né? Com relação à questão da agressão, né? Não deixa de ser uma agressão quando você não pratica o crime, né? De você matar alguém. Mas assim, muitas vezes eu acredito de verdade, né? Aí é uma opinião minha, muito pessoal, que a questão da lesão corporal, né? Ainda que dolosa ou culposa, ela ainda tem uma pena leve, né? Leve. No Brasil. Eu vi profissionalmente casos de lesão corporal dolosa, em que a pessoa foi espancada e por conta disso adveio uma incapacidade, por conta dessa incapacidade essa pessoa teve sérios problemas profissionais, inclusive, fora os danos pessoais, e que de alguma maneira aquilo foi... Eu não sou criminalista, não tenho especialidade nesse ramo, mas esse caso eu acabei acompanhando por uma questão de relação com a vítima. E aí foi algo muito assim, infelizmente pagou uma multa e fez algum serviço social muito a contragosto, né, sem aquela vontade de fazer, e não ficou um dia recluso. Então, assim, eu sou muito cauteloso com a questão simplesmente da pena. Porém, muitas vezes, né, essa pena ela gera algum tipo de benefício social. Então, por exemplo, como o caso que a gente falou da lei seca para dirigir. Eu não sei se todas as pessoas, né, têm a consciência com relação a, olha, eu não vou usar álcool porque eu vou dirigir. Não sei se todo mundo tem. Mas, né, talvez um número de pessoas tenha esse medo de ser alcançado pela lei penal e, a partir daí, ainda que a pessoa não fique presa, responder um processo penal nunca é muito agradável. E aí, algumas situações, as pessoas controlem, não o uso, mas assim, encontrem uma alternativa de não dirigir embriagado. É melhor que tenha a lei do que não ter, né? Sem dúvida alguma. Mas não acho que seja uma questão de conscientização. Não acho que seja isso. Eu acho que tem ainda uma questão do medo, né, do alcance da coerção penal. É isso aí, Piperno. Eu concordo inteiramente. Eu acho que a coerção da lei, nesse caso, ela fez bem sim, né? O medo que as pessoas têm, porque isso é uma coisa importante em relação às reações aí do ser humano. Ele tem muito mais medo, na verdade, de perder o seu carro, de ter que pagar uma multa, de ter que eventualmente responder a um processo, do que, por exemplo, causar um dano a uma outra pessoa. É verdade. Isso é algo extremamente egoísta, mas se aplica ao mundo real. A gente não pode mergulhar em fantasias. O mundo real é assim. Então,
se amanhã depois alguém revogar isso aí, mas vai ser de novo terra de ninguém, não tem a menor dúvida. Porque, quer dizer, hoje o sujeito já sai de casa à noite mais ou menos condicionado a vou pegar um Uber, né, vou chamar um táxi, vou pegar uma carona e tal, né, porque eu vou beber, aquela coisa toda. Se não houvesse a coerção da lei, acabou isso. E, aliás, seria um dano danado também para esse outro setor da economia. Então, a coerção da lei é fundamental. E aí, respondendo a primeira parte da pergunta que você fez para o Paulo, tem uma outra questão. Eu não acho que tenha que haver endurecimento das penas, mas eu acho que tem que haver cumprimento das penas. Primeiro cumprir o que está lá, porque o que está lá me parece que já seria suficiente se fosse de fato aplicado. Porque não adianta condenar o sujeito a 8 anos, ele vai chegar lá e vai apresentar uns recursos e tal. Esses 8 anos vão ser convertidos a meia dúzia de cestas básicas, enfim, alguns serviços aí à comunidade e fim de conversa. Então, isso aí obviamente, não inibe absolutamente nada. Agora, se o sujeito tiver que, de fato, cumprir esses 8 anos, e mais do que isso, se ele tiver que empenhar parte do patrimônio dele para indenizar a parte atingida, o lado atingido, eu tenho certeza que a coerção da lei seria ainda mais rigorosa. Muito bem, esse Fábio Piperno, só para rapidamente, sim ou não, doutor Miguel? Sim ou não? Na lata, conscientizou as pessoas a lei seca ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Sim ou não, doutor? O senhor é um homem de coragem? Conscientizou? Pelo que o senhor vê, né, no achômetro mesmo, pelo que o senhor, não baseado em números. Conscientizou de quê? De que deve beber e dirigir? Não deve beber e dirigir? Sim. E aí, Piperno? Sim, porque tem o fator inibição. Muito bem. Então, só pra gente 2-1. finalizar aqui a questão do 2,5, né? O senhor é mais ou menos, né? Não, 3-2. O voto dele vale mais. Não. A questão do estudo, 86% das vítimas, né, desse estudo da Universidade de São Paulo eram homens com idade média de 33 anos, uma idade normalmente que as pessoas... Né, e a parte importante, a maior parte desses óbitos, né, ocorreu à noite, mas na metade foi à noite também. Que esses óbitos ocorreram, justamente idade e o período noturno que as pessoas estão consumindo ali de uma maneira sem nenhum tipo de pressão. Né? É muito mais simples. Eu queria só falar uma coisa aqui, doutores, que eu presenciei uma cena essa semana, até falei que ia conversar. Falei, eu vou citar isso lá no podcast. Uma situação que aconteceu, não vou citar o nome da pessoa, obviamente, que essa pessoa, ela... é mais liberal nessa questão, até com os filhos, né? De não faz o que quiser, como quiser, até em relação a drogas mesmo e etc e tal. E essa pessoa, infelizmente, o filho entrou numa depressão muito forte e se tornou dependente químico. Começou a usar e hoje está internado, né? E toda vez que essa pessoa volta da visita, né? Ao filho, ela volta assim, acabada, desesperada e tal, por conta da situação... do filho, né? E hoje ela tá num processo de depressão, essa pessoa, porque começa, não fui a mãe que deveria ser, a culpa é minha, não foi eu que não cuidei direito, não orientei da melhor forma. E aí eu me lembrei de uma situação que é a seguinte, uma vez eu conversando com uma pessoa, ela falou assim, cara, assim, eu sempre usei maconha, mas eu não tenho, sei lá, 50 anos, né? E eu nunca evoluí para uma outra droga. Eu conheço vários amigos que fizeram a mesma coisa e nunca evoluíram para uma outra droga. Eu queria dizer o seguinte, que a caráter da discussão é irrelevante as pessoas que não evoluíram para outra droga. O que tem que ser analisado são as pessoas que evoluíram para outra droga. Né? Porque assim, se uma pessoa evoluiu para outra droga, já é para ter discussão. Já tem que se discutir se isso é problemático ou não. Então as pessoas ficam se apegando muito nesse conceito de, olha, eu me conheço, eu tenho uma segurança um pouco maior a respeito dessas coisas. Beber e dirigir também, né? Eu bebo e eu consigo dirigir de forma tranquila, não tenho nenhum problema com isso. Quer dizer o seguinte, se você é uma pessoa e isso não aconteceu, não quer dizer que os outros fatos não aconteçam.
E assim, se você pegar no universo de 100 pessoas, 30 evoluíram de maconha para crack, futuramente foram morar na Cracolândia, isso já é um dado alarmante que deve ser estudado. Sim, não é para acabar a discussão, porque 70 conseguiram. São 30 vidas, 30 famílias, 30 mães, 30 pessoas, 30 grupos aí que estão ganhando muito mais dinheiro em cima daqueles coitados que estão ali doentes, consumindo ali, de repente, na Cracolândia ou em outro local. Então, eu queria dizer para vocês que quando a gente vai falar disso, e foi essa discussão que teve num grupo de WhatsApp, quando a gente vai comentar sobre isso, a gente tem que analisar as pessoas que sofreram o dano. Mas tem gente que usa maconha e não evolui pro crack. Eu também conheço gente, o Alan Ruschel, caiu de avião e não morreu, pô. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim, às vezes as pessoas podem fazer algo, necessariamente aquilo não evolui para outra coisa. Então a discussão ela tem que ser baseada naqueles casos, naqueles casos que evoluíram para um outro estágio, né, doutor? Senão a gente para no tempo e esquece essas pessoas aqui, né? Mas quem usa só uma droga, não, tudo bem? Então, normalmente é o assunto mais aí, popular, doutor? né? Existem aí, até acho que tem, se me permitem, né? Tem 3 questões aí, né? Primeiro é que, assim, a exemplo do álcool, não necessariamente quem usa apenas a maconha não vai ter nenhum dano. Eu conheço gente próxima a mim que ficou, do ponto de vista de trabalho, ficou desfuncional. É isso mesmo. Ficou incapaz para o trabalho e é uma pessoa que nem bebe álcool, né? Que é algo aceito do ponto de vista social, bebe. Apenas, né? Usa maconha. Apenas. Né? E é uma pessoa que ficou sem condição de trabalho. É todo mundo que fica? Não, mas todo mundo que bebe álcool também fica dependente químico do álcool? Não. E aí vem um segundo ponto que eu creio ser importante, que o Piperno mencionou, né? Que é o egoísmo. O ser humano ainda é muito egoísta. Em geral, e aqui está falando um ser humano, então eu também, né, ainda me considero um ser humano, então ainda estou com isso daí forte dentro de mim, que é o egoísmo. As pessoas falam assim, não aconteceu comigo, não me interessa. Não aconteceu comigo, não é um problema para mim. Eu prefiro mudar o meu comportamento, porque eventualmente eu posso ter que pagar algo do meu bolso, do que porque eu matei alguém. Não, é mais grave se eu tiver que pagar algo do meu bolso, como o Piperno observou. E eu acho que a dependência química tem muito a ver com isso. O que eu vi de pessoas falarem assim, eu não tenho nada a ver com dependência química, na minha família não tem nenhum dependente químico. Aliás, eu desconfio que isso seja um problema de loucura de vocês. Não é um problema social. Dependência química é um problema, assim, individual de pessoas que têm distúrbios mentais. Esse é o lugar da dependência química. E se você não sabe beber, o problema é seu, não é da sociedade. Até, infelizmente, o momento em que isso acontece com essa pessoa. Ou então, como observou o Fábio, isso impacta sim na sua vida, né? Num atropelamento, num acidente provocado por quem é o dependente químico. Então, nós ainda vivemos numa sociedade muito egoísta. Não aconteceu comigo, então o tema não tem relevância. Eu, né, não tenho nenhum problema com relação a álcool, então, assim, quem tenha que resolva sozinho. Esse problema não é meu. E a gente esquece que viver em sociedade é justamente compartilhar os problemas. A diferença entre viver numa caverna e viver na sociedade é que os problemas são comuns, são de todos. Então, quando eu falo esse problema não é meu, pode ter certeza que a pessoa está contratando esse problema para ela no futuro. Isso aí tem muito a ver ainda com o egoísmo. Com o egoísmo de que a gente, infelizmente, né, toma parte. Ô, Piperno, outro dia, estava assistindo a televisão aí, o presidente Lula, ele falou, né, foi uma fala que eu acho que tem a ver, fala até
de quando... O pessoal ironizou, virou meme, mas eu acho que tem um ponto importante para se analisar, que é após uma partida de futebol, né? Quando o time do homem perde, o homem tende a ficar mais violento. Então, isso virou meme, mas eu queria colocar do seguinte ponto para você. Você acha que a violência doméstica está nesse contexto da bebida também, no sentido de um aumento, no sentido de ter que ter um pouco mais de prevenção e também de orientação? Eu acho que sim, porque de onde a violência doméstica brota? Quer dizer, o sujeito não olha para o céu e fala, puxa vida, agora eu vou tomar uma atitude violenta para gente agredido. Não, ele, de alguma forma, ele passa a ter algum estímulo externo para fazer isso, né? E esse estímulo pode ter origem em muitos fatores, inclusive por conta daquilo que ele está consumindo, porque isso pode potencializar. Veja, o sentimento de raiva, o sentimento de oposição a alguma coisa, ele faz parte de cada um de nós. Agora, o que vai tornar isso um risco ou não, às vezes são fatores muito tênues. E, às vezes, são fatores que você, na hora, não consegue avaliar. Se eu estou morrendo de raiva por alguma coisa que aconteceu, por algum descontentamento familiar e tal, e por conta vou extravasar aquela raiva, por exemplo, numa garrafa de pinga, daqui a pouco eu vou ter a soma da raiva mais o efeito da pinga. Ora, eu vou me tornar alguém menos controlável, menos previsível. Então eu acho que pode sim. Mas o problema é a gente ter o discernimento para entender isso, né? Muito bem. Doutor Miguel, o senhor atende lá no Amor Exigente, eu acho que é um assunto importante, né, doutor Paulo? Com certeza, mulheres também, né, que são vítimas aí, vítimas do álcool, né, sem necessariamente ingerir o álcool, né? Eu acho que é importante a gente tocar nesse ponto, porque até na parte aqui das mortes violentas, né, a maior parte cometeu também matou alguém de forma violenta, não necessariamente a gente tem esse contexto dentro da morte violenta da pessoa que cometeu, né, o crime, né, que também muitas vezes está com álcool ali no organismo ou droga e tal. O senhor atende muitos casos, né, de pessoas, o senhor recebe muitos casos, né? Nós recebemos, sim, o Amor Exigente. No Brasil todo acontece isso, né? Que a gente conversa com outros estados, e isso daí hoje é uma coisa muito normal. Agora, nós recebemos também, né, as mulheres que são alcoólatras, que também passam por isso daí. Que isso daí, eu falei antes, está aumentando. Nós recebemos muito pouco mulheres. E hoje já aumentou esse número de mulheres que frequentam o grupo. E começa tudo no álcool. Infelizmente, é o álcool que os leva lá. Parece que, ao menos a Senad diz que 95%, 96% das pessoas que entram no mundo das drogas começam pela droga do álcool. E depois elas migram para outras drogas, né? O Paulo estava dizendo, e nessa época que se começou no AA, a grande maioria era alcoolista puro, né? Hoje é tão raro acontecer isso daí. É muito raro ter alcoolista puro. Sempre tem as outras drogas envolvidas. E nós temos visto aí, né, espancamento de homens com as suas parceiras que eles agridem feio até a morte, né? Por quê? Porque estavam sob substâncias, né? Então, isso daí realmente é necessário. Por isso que precisaria se aumentar as penas, nós precisaríamos conscientizar. A gente briga muito para levar isso para as escolas, e isso daí nós teríamos que levar realmente para as escolas. Eu acho que é uma matéria, né? Paulo falou que estava brigando e deve estar ainda, para nós levarmos isso. Nós não conseguimos, né? Nós não conseguimos. Falei na época que era o secretário, ele disse, olha, tudo bem, mas o presidente da POSP
falou, se entrarem, nós entramos em greve. Então, nós precisamos levar. Isso daí precisa realmente a gente levar. Você vê que também é pesquisa, a média é 12 anos hoje do início. É algo que outras drogas. Ô, doutor Paulo, sobre a gente entender essa codependência de algumas pessoas e que sofrem essa violência também, como é que o senhor vê, o senhor que já também frequentou bastante grupos, qual que o senhor acha que deve ser a atitude da família nesse caso, hein? Tem alguém muito violento em casa, aí não vamos nem falar da morte em si, mas de alguém que comete atos de violência com a esposa, com a mãe, né? Que, ou seja, é o cúmulo do cúmulo, né? Com a própria família. Como é que você vê, até para a gente partir para a nossa finalização, como é que o senhor vê o que a família deve fazer nesse caso? Mas isso acontece muito, infelizmente, Hugo. Eu frequento, né, as reuniões de amor exigente, participo também de grupos de familiares. E nessas horas, né, dá até uma certa desesperança, né, com relação à nossa condição atual de vida enquanto sociedade, enquanto ser humano. Recentemente eu ouvi um relato, né, de violência moral, de violência física de um filho contra uma mãe. Mas algo assim que a pessoa tratava a mãe de uma forma assim muito vil, muito assim, como é que eu vou dizer, muito sem se preocupar com o sentimento da mãe, né? Desprezando qualquer tipo de consideração. E também com a questão da agressão física. A pessoa chega a agredir a própria mãe. Então, realmente a codependência é um problema, porque muitas vezes, né, eu sei disso, né, porque convivi também, né, com um familiar dependente químico. A primeira pergunta que a pessoa se faz é: será que foi por causa de algo que eu fiz? Será que a responsabilidade é minha? E a partir daí, a pessoa entra, o familiar entra num emaranhado de dificuldades, de culpa e de problemas que ele começa a encontrar a explicação nele, mas ele também não tem controle sobre o outro. E aí é um sofrimento terrível que a pessoa passa a experimentar. Eu digo, né, que a faixa de Gaza do planeta dependência química é você ser pai e mãe de um dependente químico. É o pior lugar para você estar. Só tem um jeito, frequentar grupo, ter informação, entender que a pessoa não pode usar da facilitação para que o seu familiar continue usando, né, a droga, ou continue bebendo. É um programa inteiro para a gente debater aqui e não vamos esgotar a solução. Mas é algo que começa pela conscientização, que foi o tema, né, da pergunta de hoje. Começa por entender os motivos pelos quais aquele dependente químico chegou naquela situação. E dependência química é um problema que pode acontecer com qualquer um. Antigamente, as pessoas achavam que isso era uma espécie de castigo divino para alguém. Aconteceu naquela família porque merecem. Isso era muito comum, ter esse tipo de pensamento. E acho que o familiar tem que primeiro entender que ele não tem culpa, né? Ele tem recursos para poder ajudar e não pode concordar e aplaudir aquilo que se faz de errado, né? Nós não condenamos a pessoa, mas não concordamos com aquilo que ela faz. E se informar através dos grupos de amor exigente já é um grande passo a ser dado. Ô, Piperno, só para a gente partir para a finalização também, o Casagrande ele tem um depoimento legal sobre isso, né? Porque ele fala assim: eu não bebo mais porque a bebida baixa a crítica, né? Ele fala que em alguns momentos da vida dele, assim, ele entendeu que o problema dele era a questão das drogas mais pesadas, né? Só que em algum momento ele entendeu que ele tinha que parar de beber também, porque em algum momento de depressão, a coisa não deu muito certo, você bebe, baixa a crítica, aquilo começa a não fazer mais efeito. Inclusive, ele fala que vai com a psicóloga dele no cinema, passou a Copa do Mundo de 2018, que ele dá aquele depoimento com a psicóloga dele também lá na Rússia.
é importante a conscientização, né, de todo mundo, né? E o Casagrande ele é um exemplo bacana disso aí, né? E a mente humana, ela é realmente muitas vezes inatingível assim para a maior parte do público, né? Você não consegue assim raciocinar e entender o que leva a algumas reações. Então você vê, por exemplo, todos nós já ouvimos histórias, né, de amigos, enfim, familiares e tal, de gente que fala assim: bom, eu vou agora parar de beber ou, sei lá, parar de consumir uma droga por algum tempo até o carnaval. Então, ele estabelece um prazo. Então, aí chega lá o carnaval e liberou geral. Aí você fica imaginando o seguinte: mas por que está no córtex cerebral dele esse prazo? Por que o prazo, então, só vai até ali? Se ele entendeu que aquele período de abstinência vai fazer bem para ele, né? Por que então ele não prolonga isso? Eu me lembro, enfim, estudando política e tal, do senador Ted Kennedy. Esse, para mim, era um caso incrivelmente incompreensível. Então, o senador Ted Kennedy era um orador brilhante e um grande consumidor de drogas e de álcool. Mas, uma vez por ano, no começo do ano, geralmente, ele se internava por um detox aí e tal, né? Mas se ele sabia que ele ia ter que passar por aquele período de também abstinência, por que então ele se excedia durante todo o resto do ano? Então, a mente humana, ela vai se condicionando a algumas coisas que são de compreensão muito difícil, muito complicada. Como é que você vai lidar com alguém que raciocina assim? Alguém tem a fórmula para isso? Eu não sei. Muito complexo mesmo. Só lembrando, eu estava lembrando agora também, o Sócrates teve problema com bebida e faleceu por conta disso, né? Então, mais um exemplo aí para a gente poder ter também. Bom, vamos partir para a nossa... Diga, doutor. Antes de terminar, será que se nós fizéssemos uma campanha para elevar de 18 para 21 anos, né, a proibição de se tomar bebida alcoólica em bares e restaurantes, será que daria uma melhorada nisso? Acho que no quesito de comprar, né? Porque acho que a pessoa pode não comprar e tomar nesses estabelecimentos. Será que ajudaria? Eu acho que o doutor, ele tem quando ele fala assim sobre, olha, a pessoa não pode estar com medo só da pena, essa não é a ideia e tal. Eu acho que parte muito desse conceito, né, de não olhar para uma lei existente, né, e não... Porque a pessoa que consome álcool, ela consome álcool, né? É uma boa discussão, mas assim, né, eu vejo, joguei, né, pra gente. O homem da polêmica. Eu vejo assim, né, Miguel, a idade média com que o brasileiro, a brasileira, né, entra em contato com álcool é 12 anos. É 12 anos. Então, eu tenho muitas dúvidas, né, enquanto isso tá muito enraigado ainda no nosso costume, né, na nossa cultura, eu acredito que isso teria que vir antes, né? Quando eu digo antes, eu digo assim, essa discussão, essa conversa teria que vir antes. Por isso que a escola era o lugar ideal para poder tratar desse assunto, né? Porque muitas vezes, até com 19, 20 anos, a pressão social de uma cultura em que se embriagar faz parte da felicidade é algo muito difícil de ser combatido. E vamos também, né, não podemos deixar de observar que é bom. Também não estamos falando assim, nossa, é ruim, né, você beber ou você usar droga. Não, é bom. Você pega uma pessoa que fuma uma pedra de crack, claro que isso vai ter uma consequência, mas a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez que ele fumou, ele vai estar 100 vezes mais feliz que todo mundo junto aqui. Todo mundo que estiver junto aqui, ele vai estar explodindo de felicidade e depois vai explodir a própria vida. Mas, né, nós temos que ter isso em mente também com relação à necessidade da conscientização, né, principalmente na escola, como você observou. Um dia a gente chega lá. Se Deus quiser. Eu me lembro, pra gente fechar, eu me lembro do caso do jogador Daniel, lembra?
jogou no São Paulo, ele jogava no Botafogo e foi jogar no São Paulo. Ele foi assassinado em 2018, família Brits. Sim, lá no Paraná. Ele foi assassinado em 2018. E ali, se você assistir, o Cabrini fez lá uma entrevista com a família, né, do rapaz que foi preso, o Edson Brits, né? Foi condenado, inclusive, acho que ano passado. Se você analisar a entrevista da moça, tudo ali tem a ver com bebida alcoólica. Sim. Tudo. Desde a hora que eles chegaram na balada, desde a atitude do rapaz de entrar na casa, de continuar o after lá, né? De fazer o depois da festa, a atitude do rapaz entrar na casa da moça, no quarto da moça não perceber, ela falou que não lembra, que estava embriagada, etc e tal, dele ter a coragem de tirar a foto, mandar num grupo de WhatsApp dos amigos. Tudo ali tem a ver com bebida alcoólica, né? E assim, né, a gente não... Vamos ver se a gente consegue um dia, viu, Fábio, fazer um podcast específico a respeito disso. Nós já fizemos já no passado, né, Hugo? Se a gente colocar dependência química e futebol, por exemplo, o prejuízo... E aí eu só vou falar assim, para a seleção brasileira, né? O prejuízo que o Brasil teve em termos de assim, verdade. Prejuízo mesmo, coisa assim que título perdido por conta disso, isso daí é uma grandeza. Porque também, se a gente for pensar, né, 10% da população brasileira. E o jogador de futebol faz parte da população brasileira também, né? Então, é uma grandeza o que o Brasil perdeu, não só de talentos, mas de títulos mesmo, né? De prejuízos coletivos que o Brasil teve por conta da dependência química. Bom, muito bem. Você responde aí a pergunta do nosso programa. Está finalizando agora o nosso terceiro episódio aqui do Sem Dependência. Bom, não sei exatamente o que significa chegar até o terceiro, doutor, mas eu acho que é coisa boa, né? Então, mais ou menos. Pulando aí as etapas, né? O pessoal tá aceitando bem. Você tem discutido muitos temas aqui do Sem Dependência em Casa, que é muito legal. Então faz o seguinte, pega o link do vídeo, dos cortes também, do Dr. Paulo, do Piperno, do Dr. Miguel, joga lá no grupo de WhatsApp da família, nas redes sociais, conscientiza a galera aí. O que eu quero te perguntar é o seguinte para você responder aí nos comentários. Para você, a instituição da Lei Seca conscientizou mais as pessoas no ato de não beber antes de dirigir? Aí eu te pergunto no seguinte, esqueça nesse momento os números, que número X, número... não importa. O seu entorno, né? O seu entorno, as pessoas que você convive quando vai lá na festinha de aniversário do filho ou no aniversário da amiga, essas pessoas se preocupam antes de beber, de chamar o Uber, de não ir de carro, sabendo que vão beber? Então é isso que eu quero que você responda. Então manda nos comentários para a gente ver um pouquinho da sua interação, tá bom? Agradecendo o Dr. Paulo Leme Filho, também o Fábio Piperno que está com a gente, também o Dr. Miguel Tortorelli, mais uma vez dando show. Nossa seleção de craques aqui, né? Só faltou o Abel Ferreira para ser o grande comandante dessa seleção, né, Piperno? Embora você não goste controvérsia, muito do Abel, não... Obrigado, hein, pela sua participação. Ele é excelente, mas não anda em grande fase. Não? Esse é o Papo Piperno com a gente, um dos maiores jornalistas do Brasil e trabalha comenta sobre tudo, né, doutor? Isso aqui é importante de um jornalista, né? Ele é versátil, já comentou São Paulo Fashion Week também, alguma coisa nesse sentido? Ainda não, mas não se esqueça de uma coisa. Eu sou neto de eu sou sobrinho de um grande alfaiate. Ah lá, ó. Conheço um pouco disso. Não duvido nada também. Já ia fazer um comentário. Exatamente. Doutor, obrigado também pela participação e estamos aí para mais um episódio do Sem Dependência. Obrigado, foi mais uma vez uma alegria poder participar com todos vocês aqui. A gente conta mesmo que vocês mandem perguntas, instiguem a gente a respondê-las e também dê sugestões de pauta para que a gente possa conversar nos próximos episódios a respeito desse tema que influi tanto na nossa vida, muitas vezes sem a gente perceber. E a gente já falou, né, lá no começo do uso de drogas, também de como isso poderia estar no rótulo das bebidas alcoólicas, para a gente ver que a dependência química e esse assunto estão em todas as áreas da vida. A gente tem esse tipo de influência, né, doutor? E a gente precisa realmente discutir isso. Obrigado pela sua participação, tá? Não, eu que agradeço. E uma coisa que também, né, a gente tem visto nos grupos, o álcool leva também hoje, principalmente, aos jogos de azar. O pessoal tem perdido fortunas nos jogos de azar, mas vão alcoolizados ou lá mesmo, quando vão, eles colocam as bebidas gratuitamente.
que é para o cara realmente estimular mais o jogo. Até a próxima. Obrigado. Esse Dr. Miguel Tortorelli. Gente, obrigado demais aí pelo carinho da sintonia, pelo carinho da audiência. Compartilhe o vídeo. A gente falou no primeiro programa sobre a divulgação, né, de notícias sobre os malefícios do álcool, das drogas e tal. E aqui é um meio importante, né? Tem uma equipe envolvida nisso aqui, nossa direção, tá aqui o pessoal da produção também, agradecendo todo mundo. Mas o principal é você. Se você não pegar aí, clicar no linkzinho, jogar nos grupos da família, distribuir para todo mundo, compartilhar, comentar, a gente vai acabar tendo um pouco mais de dificuldade de levar essa informação para as pessoas, tá? Então é muito legal você tá participando. O primeiro e o segundo episódios foram muito bons, né? Vocês participaram muito e a gente agradece demais, tá? Obrigado muito por você ter ficado com a gente até agora. A gente te espera no próximo programa. Teremos o próximo, né, Dr. Miguel Tortorelli? E no próximo nós vamos sortear um livro. Vamos lá. O Dr. Miguel Ó, Paulo, olha lá, ó. eu vou dando o livro. Deixar, o problema é dele, mas eu vou dando. Vamos sortear, vamos fazer toda uma propaganda para você participar do sorteio do livro O Bonequinho. Esse aqui é do senhor sozinho, né, doutor? Sozinho e junto com os amigos Junto também, com os que amigos, nos ajudaram, né? Sempre tem uns amigos que têm modéstia e não aparecem com o nome. E Legal. tá saindo outro, viu? Não, o Dr. Paulo é um por ano, hein? É um por ano. Estamos quase lá, viu? É um por ano de livros. Obrigado demais. Você se inscreva no canal, não esqueça. Obrigado pela audiência, também pela paciência. Forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu! Até. Obrigado.